Sejam bem-vindos ao Praga do Reddit, onde mostrarei relatos de traições, relacionamentos, conquistas e qualquer outra história. Então vamos pro primeiro relato. Relato 1. Aí ó, conversa de texto namorada com ex, assim ela me diz. Eu, há 37 metros, estou namorando minha namorada, a 37F, há 4 meses, a conheço desde a escola primária, mas não éramos próximos, mas nos reconectamos. Ela tem o hábito de falar muito sobre seu passado. Eu vi mensagens entre ela e um ex-namorado, que é um dos melhores amigos de seu primo. Ela me disse que não era nada. Eles eram 2 adultos solteiros, e foi antes de mim, o que eu entendo, e estavam entediados. Estava tudo diante de mim, mas ela disse que não gostava dele romanticamente, era apenas sexo. Ela disse que a última vez que eles ficaram foi há mais de 1 ano. Bem, eu vejo esses textos há algumas semanas, ela excluiu os textos antes disso, então ele está respondendo algo. Ela me disse que havia tomado muitas decisões ruins em seus relacionamentos anteriores, ela teve muitas, e uma delas foi mandar uma mensagem para um ex, e seu namorado na época pediu que ela não fizesse isso, mas ela fez de qualquer maneira e apenas deletou as mensagens, ele descobriu e a largou. Ela me contou tudo isso há algumas semanas, e então eu vi isso ontem. Então aqui está, a mesma merda. Perguntei a ela sobre o que eles estavam falando e ela disse que não conseguia se lembrar e os excluiu porque não queria que eu ficasse chateado. Eu a pressionei mais e ela disse que havia mencionado uma viagem off-road que eles fizeram, então ele a convidou para ver uma banda em que um de seus amigos em comum toca. Concedido, essa conversa aconteceu quando ela estava comigo, na minha cama, e eu estava dormindo ou simplesmente não prestando atenção. Eu disse a ela que ela excluiu os textos e depois os excluiu da pasta de lixo também. Pessoas que não têm nada a esconder não fazem isso. Eu disse a ela que não confiava nela, e ela ficaria chateada se os papéis fossem invertidos. Ela disse que queria estar comigo, ela me ama e sente muito. Que os textos não eram nada ruins e ela não deveria tê-los excluído. Levantei-me e saí de sua casa. Ela tem me mandado mensagens e me ligado. Eu não sei o que pensar. Aí ó. Relato 2. Aí ó. Terminei com meu namorado de 3 anos porque ele passou 3 dias sem dizer nada. Então, meu namorado, ou ex, devo dizer, namora há 3 anos. Na verdade, terminamos no final de setembro, mas nos reconciliamos 2 meses depois. Havia razões pelas quais eu terminei as coisas inicialmente. Eu simplesmente não me sentia uma prioridade, ele fazia pouco esforço, nunca se sentia validado. Coisas assim. Ele acabou dizendo muitas coisas doces para mim quando ele estendeu a mão, então eu decidi tentar novamente. Ele viaja muito a trabalho, então ele estava realmente ausente quando entrou em contato. Ele não voltou para casa até 2 semanas atrás. Quando ele voltou, ele já estava de volta aos seus velhos hábitos. Quando ele inicialmente me procurou, eu disse a ele como acho importante para mim conhecer sua família e ele concordou com isso, e disse que podemos fazer isso quando ele voltar. Então, apenas 3 dias atrás, perguntei novamente, de uma maneira muito calma e normal, sobre conhecer sua família. Sua resposta foi: temos que esperar por isso, não estou pronto. Minha resposta foi: entendo. Eu só estava perguntando porque você concordou com isso quando eu perguntei inicialmente. Ele disse: sim, eu sei, mas ainda não estou pronto. Eu estava honestamente irritado, NGL. Parecia que algumas das coisas que ele me disse inicialmente, ele agora está de volta. Eu respondi a ele dizendo: tudo bem. Entendi. Ele estava indo trabalhar novamente no mesmo dia em que tivemos aquela conversa. A conversa não foi como: preciso conhecer sua família agora. Eu sei que ele mal voltou. Foi mais para eu verificar como ele ainda se sente sobre isso, já que foi ele quem concordou com isso inicialmente. Depois da minha última resposta, eu não tinha ouvido falar dele. Eu estava honestamente chateado, não sabia mais o que dizer naquele momento, mas não esperava que ele ficasse bravo ou chateado com isso. Ele tinha feito isso no passado, mas foi apenas 1 ou 2 dias em que eu não ouvi falar dele. Então, ontem à noite, essa foi a conversa que tivemos, captura de tela. Eu sinto que ele pode ser um pouco manipulador. Tivemos uma conversa sobre eu conhecer a família dele, ele é quem acabou voltando atrás no que ele disse, então eu estava chateado e agora ele está sendo manipulador, eu sinto, e me testando sem motivo. Haveria inúmeras vezes no relacionamento em que eu iria até ele chateada com alguma coisa, mas sairia da conversa esperando que ele estivesse bravo ou irritado comigo ou que ele não falasse comigo. Acho que, como isso já aconteceu tantas vezes antes,
Terminar agora não parecia muito horrível. Relato 3. Aió, irmão esquizo, disse que está noivo de um estranho, então entrei em contato com ela para que ela soubesse, minha mãe está brava comigo. O irmão é esquizofrênico paranoico, não me sinto confortável perto dele e não confio nele sozinho com meus cães. Ele não tem um histórico violento ou histórico de uso de armas. Ele foi detido por ter episódios antes, tipo de retenção de saúde mental. Ele é alcoólatra. Ele entra e sai de seus remédios. Ele é sem teto e transitório, ou vive um estilo de vida nômade. É uma coisa totalmente diferente, mas sim, fornecemos moradia para ele como uma família e estamos sempre disponíveis para ajudar, mas ele escolhe esse estilo de vida devido à sua doença. Ele é obcecado por religião, obcecado por, de certa forma, crianças sendo sequestradas, agredidas sexualmente, etc. Nossos cartões de Natal dele eram divagações sobre crianças sendo sequestradas. Ele golpeou a casa da família antes de ficar bravo porque o álcool estava trancado. Ele pensou que eu enviei meus cães para molestá-lo. Minha mãe o ama, eu também, mas não me sinto confortável perto dele. Nem minha irmã mais nova. Ele mandou uma mensagem para o bate-papo em grupo da família dizendo que estava noivo de uma mulher, deu seu nome completo e cargo. Disse que seria boa com crianças. Perguntei se ele realmente a conheceu ou se estava tudo online, pensando que também poderia ser uma farsa, ele me ignorou. Eu a procurei e ela tem um nome muito pesquisável em seu campo. Ele está atualmente morando na cidade dela, mas ele se muda de cidade em cidade, de estado em estado o tempo todo. Enviei-lhe um e-mail perguntando se ela estava noiva de seu primeiro nome, expliquei as circunstâncias e, se ela não estava e queria mais informações, eu as forneceria. Ela não é claro, e disse que uma pessoa com o nome dele tem chamado seu trabalho nos últimos 12 meses e tem aparecido recentemente. Eu me ofereci para dar a ela seu nome completo, data de nascimento, história, etc., caso ela precisasse. Se eu estivesse no lugar dela, gostaria que alguém me dissesse. Eu já fui perseguido antes, então talvez eu seja excessivamente sensível? Ela me deu uma lista de perguntas que eu não conseguia responder, então perguntei à minha mãe. Mas minha mãe ficou muito chateada por eu ter procurado ela, descrevendo-o como um cachorrinho, apenas apaixonado, um amor, um menino doce. Ela disse que a mulher provavelmente está acostumada com esses tipos de homens devido à sua profissão. Ela disse que ele realmente não acha que está noivo e estava apenas sendo desejoso. Eu me sinto tão culpado agora. Mas eu fiz a coisa certa, certo? Eu amo meu irmão, mas ele me assusta. Seus episódios, especialmente quando drogas e álcool são misturados, são aterrorizantes. Ele está muito, muito doente. Ele não é uma pessoa funcional. Ele ouve vozes e pensa que o diabo fala com ele. Não é como se eu estivesse tentando machucá-lo ou arruinar sua vida, mas acho que a mulher por quem ele é obcecado merece saber, certo? Estou exagerando? Eu dei a ela informações para que ela possa fazer uma denúncia se progredir ou se ela se sentir ameaçada. Ela levou isso com calma e foi muito compreensiva com sua doença. Talvez eu tenha projetado meu próprio medo na situação. Eu me sinto tão mal agora. Relato 4. Aió para possivelmente prevenir o abuso infantil? Ontem à noite fui ao atendimento de urgência e fui diagnosticado com uma infecção sinusal. Enquanto eu esperava no saguão, esse garoto, que não podia ter mais de 5 anos, estava lá com a mãe e a avó. Achei muito estranho que a avó estivesse fazendo a maior parte da paternidade real, mas sempre que a criança se movia, a avó saía com a criança. Incline-se muito para trás na cadeira, apenas o corpo das crianças, não inclinando a cadeira para trás? Reclamado. Incline-se muito para frente? Reclamado. Risadinha? Reclamado. A mãe parecia totalmente mentalmente competente e não era uma mãe jovem de forma alguma, meados dos anos 30, eu diria, e estava conversando normalmente com a avó. Então, novamente, peculiar. Por que a mãe não está mais envolvida com seu próprio filho? A criança jogou fora a máscara e, em vez de comprar uma nova, a mãe e a avó se revezam ridicularizando a criança por jogar a máscara fora. O garoto se levanta, e a avó com uma voz elevada, diz ao garoto: sente-se a porra da sua bunda agora. Antes que você me faça muito, muito zangado.
Quem diabos fala assim com uma criança? Porque a avó está fazendo todo o castigo e não a mãe. Merda, a maneira como a avó falou com o garoto com a raiva de 1000 sóis em seus olhos, até me fez sentir um pouco assustado. Então notei que cada vez que uma enfermeira saía para chamar nomes para serem vistos, todo o seu comportamento em relação ao garoto mudava. Conversando com o garoto com uma voz doce e açucarada como se todos vivessem na porra da terra dos doces. Então eles chamam as crianças de nome e, alguns minutos depois, meu nome. Também noto que a avó entra no quarto com a criança e a mãe. Depois que a enfermeira esfrega meu nariz e sai para testar as amostras, posso ouvir a avó gritando com a criança através das paredes. Uma vez ameaçando bater no garoto, e não quero dizer espancar, literalmente disse: sente-se agora antes que eu bata em você. A criança começa a chorar e a avó grita com a criança por chorar: pare de chorar antes que eu te dê algo para realmente chorar. O NP entra em seu quarto e, novamente, como um interruptor, eles falam com o garoto de maneira agradável e doce, como se o garoto não tivesse sido ameaçado de agressão há alguns minutos. Eu digo à enfermeira quando ela entra que pode ser uma boa ideia fazer uma anotação em seu arquivo para que eles possam dar uma olhada um pouco mais de perto se a criança entrar com hematomas depois de cair de um escorregador. Eu entendo que é educado cuidar da sua própria vida, mas ao mesmo tempo eu me senti muito mal pelo garoto, sendo falado como se o garoto fosse algo preso na sola do sapato, e o garoto sendo ameaçado de ser atingido. Mas pensei comigo mesmo: se esses dois conversam com esse garoto como alguns adultos em um saguão, posso imaginar que é ainda pior em casa. Obrigado por assistir o vídeo. Deixe sua opinião nos comentários.